Olá novamente. Até o momento temos usado como entrada e saída apenas teclado e mouse. Entretanto, existem diversas outras formas de entrada e saída de dados, sendo uma delas o uso de arquivos. O uso de arquivos deve-se principalmente ao fato que a memória primária, de trabalho, só armazena dados enquanto ligada a uma fonte de energia. Uma vez que o equipamento seja desligado, os dados na memória primária são perdidos. Para poder utilizar esses dados em momentos posteriores, é necessário gravá-los em arquivos, na memória secundária ou memória de armazenamento. Para isso, usamos arquivos em HDs, pendrives, cartões de memória e outros dispositivos similares. Para o uso de arquivos durante o desenvolvimento de algoritmos, é necessário o uso de bibliotecas específicas para isso. Em geral, as linguagens disponibilizam pelo menos uma forma de manipulação de arquivos. Geralmente, a manipulação de arquivos envolve uma série de tarefas, sendo que muitas vezes essas ações podem estar divididas em várias bibliotecas, não apenas uma. Em geral, encontram-se na mesma biblioteca as tarefas de criação, leitura e escrita de arquivos, por exemplo. Em C++, ações como apagar, mover ou renomear arquivos são feitas por uma biblioteca, enquanto leitura e escrita são realizadas usando a biblioteca Fstream, que utiliza a metáfora de um fluxo de dados para manipulação de arquivos. É importante ter em mente que, na maioria das linguagens de programação, para eu ler ou escrever um arquivo, eu preciso abri-lo antes. Após realizar as tarefas, é necessário fechá-lo para descarregar o conteúdo da memória ou dos buffers no arquivo em si. Continuando, é possível pensar em dois tipos de arquivo de acordo com como os dados são manipulados. Nós podemos ter, por exemplo, um fluxo de texto, em que os dados dos arquivos são tratados como uma sequência de caracteres, geralmente representando um texto. Neste caso, geralmente utiliza-se a tabela ASCII ou caracteres Unicode. Nós podemos também trabalhar com arquivos lendo e escrevendo dados como se estivéssemos usando a memória, usando a representação dos dados como na memória. Nesse caso, como os dados representam uma sequência de bits, dizemos que estamos utilizando um fluxo binário. Em C++, utilizamos strings, fluxos em inglês, para a manipulação de arquivos, sendo que existem três tipos de strings disponibilizadas. A ifstream, para entrada e leitura de dados, a offstream, para saída e escrita de dados, e a fstream, que é usada tanto para leitura quanto para saída. Para usar qualquer uma dessas strings, nós vamos utilizar a biblioteca fstream. Continuando, caso estejamos utilizando offstream, um arquivo de saída, se esse arquivo não existir, o mesmo será criado. Porém, se o arquivo já existir, seu conteúdo será apagado. Então, é necessário tomar cuidado quanto a isso. Por outro lado, caso estejamos utilizando o ifstream, se o arquivo não existir, o mesmo não será criado e teremos erro ao tentar ler desse arquivo. Bom, a forma mais simples de utilizar arquivos é como um fluxo de texto. Escrevemos no arquivo de modo similar ao uso do cout e lemos no arquivo de modo similar ao uso de cin. Simples assim. Na tela, temos um exemplo de escrita em arquivo. Percebam que eu uso uma variável chamada arquivo, do tipo offstream, que é associada externamente ao arquivo meusdados.txt.
Esse arquivo ficará na mesma pasta que o executável do algoritmo. Mas eu poderia passar, entre aspas, qualquer caminho reconhecido pelo sistema operacional. Usando a variável arquivo, eu escrevo um texto no arquivo de saída e, na sequência, fecho-o, usando o comando close. Na verdade, a menos que você precise fechar o arquivo para abrir outro, usando a mesma variável, ou for encerrar o programa usando exit, ao invés do tradicional return, não é necessário chamar o close. Isso é feito automaticamente. Você viu o close, que foi desnecessário naquele caso, mas não viu o open, não é mesmo? Isso ocorreu porque a abertura já é feita quando associamos a variável ao arquivo de saída. Veja na tela duas formas de abrir um arquivo, sendo que a primeira é preferível, em termos de eficiência, né, quando já se tem o nome do arquivo. Antes de vermos um exemplo de leitura de dados de um arquivo, vamos relembrar aqui que, com ifstream, se o arquivo não existir, ele não será criado, e tentativas de leitura irão gerar erro. Assim, é importante sabermos se uma variável ifstream foi realmente associada a um arquivo. Para isso, podemos simplesmente testar a variável, de uma maneira similar à apresentada. Com isso, conseguimos fazer agora um exemplo de leitura de dados de um arquivo, como ilustrado no lado. Implemente o código de escrita e agora este de leitura, execute-os e veja o que acontece. Observe que utilizamos um while para ir lendo os dados do arquivo. Enquanto eu conseguir atribuir algo do arquivo à variável dados, eu vou imprimindo essa variável e continua a tentativa de leitura. Essa tentativa só irá parar quando o arquivo se encerrar ou quando eu tentar atribuir algo que a variável não possa receber. Atribuir uma string para o inteiro, por exemplo. Essa abordagem é preferível do que verificar se não chegamos no final do arquivo, uma vez que isso testa outras situações, como tipos diferentes de dados ou erro de leitura, né, além de ser mais eficiente. Nós também podemos testar outros comandos de leitura, como o getLine ou get. Dito isso, vamos ver um exemplo mais completo? Vamos ler números de um arquivo texto, sendo que não sabemos quantos números esse arquivo possui. Após a leitura, deverá ser impressa a média desses valores. Nós temos na tela um exemplo de código que implementa a solução para esse problema. Nós lemos os dados por meio de um while, incrementando um contador e armazenando os valores acumulados na variável soma. Ao término da leitura, imprimimos a média. É importante que você implemente e teste esse programa. Vejam na tela o resultado da execução sem termos criado um arquivo de entrada, a mensagem de erro impressa. E temos agora o resultado da execução com um arquivo com vários valores separados por espaço ou final de linha. Teste você esses valores, inclusive. Bom, antes de concluirmos a parte de fluxos de texto em arquivos, é importante falarmos sobre duas coisas: status de um arquivo e modo de abertura. Status de um arquivo diz respeito se ele está próprio ou impróprio para uso. Caso tentemos ler um dado de um arquivo, por exemplo, e não tenhamos sucesso, a variável associada ao arquivo fica marcada como imprópria, e uma tentativa posterior de leitura ou escrita irão gerar erro. Então, para modificar o status dessa variável para própria novamente, é necessário utilizar o método clear. No que diz respeito aos modos de abertura, em algumas situações específicas pode ser necessário abrir o arquivo de uma forma especial, como abri-lo para escrever no final apenas. Para a grande maioria de nossas necessidades, isso não é necessário.
nós temos na tela um exemplo de uso de modo de abertura, né? 2 comandos. No primeiro comando, abrimos um arquivo para escrita no final apenas. No segundo, nós temos a abertura de um arquivo em modo binário, mas esse nome é enganoso. Esse modo é utilizado apenas para indicar que o programa não irá converter entre /n e /r/n na hora de escrever o término de linha. Nós aproveitamos para esclarecer que a maior parte dos sistemas operacionais utilizam apenas /n para indicar término de linha em arquivos, enquanto o DOS e o Windows utiliza /r/n. Então, não é arquivo binário, é o modo binário apenas. Bom, é isso. Pratiquem o aprendido. Na próxima aula falaremos sobre arquivos binários e arquivos tipados. Aguardo vocês.